Quero compartilhar com vocês hoje um texto que é muito impactante pelo cuidado de Deus. E eu quero partilhar com vocês uma mensagem que eu poderia dar o nome de A Providência na Tempestade. Há muito de se falar de tempestade, mas há poucos com experiência real de tempestade. Eu estava dizendo ao pastor de Clé há pouco que creio que a chuva mais forte que eu presenciei foi lá em Muriaé, e o prédio que nós moramos foi bastante afetado por aquela chuva tempestiva. Mas o fato é que nenhum de nós, ou pelo menos a maioria de nós aqui, ainda não experimentou uma tempestade em alto mar. Uma coisa é a chuva vir, e você está em casa, você está num ambiente de segurança. Outra coisa é a ausência da terra firme. E nós estamos diante de um texto que é um texto muito emblemático sob o ponto de vista das circunstâncias. E eu quero trazer para vocês uma visão panorâmica do texto de Atos, capítulo 27. Vou me deter nos últimos versículos, mas quero sobrevoar com vocês os primeiros momentos desse texto, porque faz parte também dessa exposição, principalmente como introdução. Eu quero ler com vocês, logo de início, um texto que para mim, um momento do texto, um verso, que para mim sintetiza muito aquilo que estava acontecendo com Paulo e aquela tripulação de 276 pessoas num navio indo para Roma, a circunstância adversa. E veja o que diz o versículo 20. Atos capítulo 27, versículo 20. Eu começo com esse texto para que nós possamos, lendo, também fazer a exposição e depois aplicar ao coração. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. Ministra aqui ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo apelou para Roma. Ele poderia ter outros caminhos, mas quis o Senhor colocar no coração de Paulo o desejo de se apresentar a Roma. Ele queria falar com o imperador em sua própria defesa. Nisto já estava a mão do Senhor guiando o coração daquele servo. Ele tinha outras saídas, ele tinha outras possibilidades, mas quis o Senhor colocar no coração dele: eu preciso ir a Roma. E o texto nos mostra, queridos, que dentro daquele navio muitas coisas aconteceram. E nós percebemos aqui as texturas de uma grande tempestade que arrebentou com aquele navio por completo. E curiosamente, é importante que isso fique gravado desde já no teu coração, o navio se arrebentou completamente, mas ninguém morreu. Este é o mistério da providência. Perceba aqui o Senhor, desde já, colocando o servo dele em uma circunstância na qual as coisas se quebrariam, mas as pessoas seriam salvas. Diante disso, eu quero sobrevoar com você, a partir do versículo 1 em diante, para que vejamos aí a textura dessa tempestade. No primeiro momento, o texto mostra, dos versos 1 ao verso 5, Paulo sendo levado para dentro desse navio. Há um centurião ali chamado Júlio, o tratando bem. Isso está no versículo 3. Júlio trata Paulo com bondade. E no verso 4 nós vemos que eles foram navegando perto da costa do norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Eis aqui
uma das texturas da tempestade verdadeira. Elas trazem ventos contrários. Elas nos colocam em circunstâncias, por vezes adversas e diferentes dos nossos planos originais. E veja, a partir do verso 6, você percebe, e eu também percebo, que esta tempestade é incontrolável. No verso 7, o texto diz que eles estavam navegando lentamente. E ainda no verso 7, o texto diz que o vento não lhes permitia ir mais adiante. E no verso 8, o texto começa dizendo que eles estavam margeando com dificuldade. Veja então quantas palavras expressam a essência de uma tempestade: dificuldade, impossibilidade, andar lentamente. Mas não é só isso que nós vemos no texto de Atos 27. A partir do versículo 9, você percebe alguns tipos de pessoas, alguns tipos de navegantes que estavam ali. Primeiro, você percebe aqueles que temiam ao Senhor. E vamos voltar ao verso 2, porque o texto diz: então partimos. E este partimos fala também de Lucas, que está registrando esse momento, porque Lucas registra o livro de Atos. Lucas está nessa tempestade. Paulo está nessa tempestade. Mas há também no verso 2 Aristarco, macedônio de Tessalônica, nesta tempestade. Isso nos mostra que os justos também passam por elas. Ali 276 pessoas, mas tem crente, tem gente que confia em Deus. E não havemos, é claro, queridos, e não haveríamos de perguntar a Deus a razão pela qual passamos pela tempestade, porque os crentes também passam por elas. Agora veja, há aqueles que não se atentaram para a direção de Deus. Veja no verso 9. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo: senhores, vejo que a viagem lhe trará muita avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Aquela tripulação e aqueles homens, aqueles prisioneiros estavam ali. Paulo, você precisa entender que ele é um prisioneiro naquele navio. Todos eles foram avisados por Paulo, aquele que é representante do Senhor. Mas veja, dentro deste grupo, daqueles que não ouvem a voz de Deus, estão aqueles que gostam de ouvir, em primeiro lugar, os especialistas e não a voz de Deus. Veja o verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que o que a Paulo dizia. Perceba que eles não estavam atentos ao Senhor dos mares, mas ao dono do navio. E quantas vezes as pessoas dão mais créditos aos especialistas do que à palavra de Deus. Mas há um outro grupo aqui, aquele grupo que gosta da voz da maioria. Veja o verso 12. Como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião, que de lá seguissem para a viagem. Além desses, tem aqueles que gostam das suas próprias suposições. Veja o verso 13, soprando o vento sul de forma amena. Agora veja, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras. Dentro desse navio tem aqueles que confiam no Senhor, tem aqueles que confiam nos especialistas, tem aqueles que vão pela cabeça da maioria e tem aqueles que vão pela própria cabeça. Mas veja o que esta tempestade traz como perda, e é comum que isso aconteça também nas tempestades da vida. Em primeiro lugar, a tempestade ela é caracterizada pela perda do controle das coisas. O verso 15, acompanhe. O navio foi lançado para fora do curso, sendo-nos impossível navegar contra o vento. Cedemos à sua força e deixamo-nos levar.
Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas. E no final do verso 17 o texto diz: baixaram as velas e se deixaram levar. Tempestade significa perda do controle. Em casa, naquele dia da grande tempestade, da qual disse a vocês, nós não podíamos fazer nada. Colocamos-nos no lugar mais seguro da casa. As portas se quebrariam? Não sabíamos. Uma das janelas do prédio foi jogada quarto adentro, arrebentando a porta lateral. Isso poderia acontecer conosco? Não sabemos. Do lado de fora não tínhamos controle de nada. Mas veja, há também a perda de recursos aqui. Além do controle, se perde recursos. Verso 18. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Carga, armação do navio, tudo sendo perdido, todos os recursos por causa da tempestade. Mas o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo está no verso 20 que lemos, é a perda da esperança. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, agora acompanhe comigo, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Meu querido, minha querida, nós sabemos que estamos numa tempestade da existência quando a esperança vai embora. Quando olhamos para um lado, quem sabe até tem um recurso, olhamos para o outro, até as pessoas estão ali, mas a esperança já se esgotou. A angústia já se instalou no coração. E a angústia não é uma tristeza comum. A angústia é uma tristeza de fim da linha, de gosto de morte, de final. E eles estão aqui assim. Bom, diante disso, nós precisamos identificar aqui 3 instruções que podemos absorver para nós, sobre como nós podemos passar pelas tempestades. A primeira, nós precisamos nos atentar à voz de Deus. Vamos repetir? Precisamos nos atentar à voz de Deus. Primeira coisa, esqueça a maioria. Esqueça os especialistas por enquanto, eles são importantes. Mas não tem ninguém mais especialista do que Deus. Esqueça as vozes da sua cabeça. Esqueça a tua própria convicção. Verso 21 diz que depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e disse: Senhores, deverias ter me ouvido. Para não ter partido de Creta, para evitar esta avaria, esta perda, agora vos aconselho que não vos desanimeis. Pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Preste bem atenção nisso. Isto aqui é curioso. Nenhuma vida perdida, somente o navio. No meio do mar, como assim? Isso não parece ter muito sentido, mas é a palavra de Deus, devemos nos atentar para ela. Agora vos aconselho, diz o verso 22, que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque esta noite, veja a convicção de Paulo, apareceu a mim um anjo do Senhor Deus, a quem pertence e sirvo, dizendo: Paulo, não temais. Paulo tinha uma palavra de Deus, e nós não podemos esquecer que aparece um anjo a Paulo, porque ele está ali recebendo a palavra de Deus, ele é um apóstolo, escrevendo inclusive parte das Escrituras. E ele tem uma palavra de Deus: Paulo, não temas, vai tudo por água abaixo, menos a vida de vocês. Paulo, o navio vai quebrar todo, mas 276 pessoas vão sobreviver a essa tempestade. Isso não parece plausível para mim, isso exige fé. Mas, meus irmãos, olhemos ao redor, o que não nos exige fé hoje? Há pessoas que têm fé em instâncias humanas, fé nos especialistas, fé em governo X ou Y. Onde está a nossa fé? Está aqui alguém que sabe que, tendo ouvido a voz de Deus,
o fim da linha ainda não chegou. John Piper, certa vez, disse que nós somos imortais até que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Deus cumpriu tudo? Cumpriu. Se não cumpriu, você ainda tem alguma coisa para viver. O fim da linha pertence ao Senhor. E Paulo sabia que não estava no fim da linha e não tinha muita conexão com a realidade, um navio se quebrar todo e afundar e 276 pessoas sobreviverem. Mas essa era a palavra de Deus. E veja como eles obedecem. No verso 27 diz que quando chegou a 14ª noite, ou seja, depois de 14 dias de tempestades, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta da meia-noite, Paulo gostava de meia-noite, é só ver Atos 16 também, ele cantando e orando com Silas, hinos ao Senhor. Os marinheiros suspeitaram que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar a sonda, acharam 15 braças, estava mais raso. Temendo que fossem bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e se faziam orações para que amanhecesse. Verso 30, procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arriado os botes salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião, ouça isso, e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram cair. Veja só, queridos, olha o que Deus está falando através do seu servo Paulo. O Senhor prometeu para nós provisão e livramento para quem estiver dentro desse navio. Quem pular fora, eu não garanto mais. Por vezes, nós queremos uma janela para sair das circunstâncias difíceis, sendo que a palavra do Senhor nos orienta a que permaneçamos para que vejamos a mão da providência ali. Ligon Duncan disse que esse texto ele é perfeito para nos mostrar que Deus não criou robôs, que Ele criou homens, embora a sua soberania perfeita, homens que são responsabilizados por aquilo que fazem. E Paulo está dizendo, se vocês pularem, vocês estão desobedecendo ao Deus soberano. Naquele momento, eles cortam as cordas e os botes caem. E agora? Agora não tem solução para ninguém. Porque os botes só serviam para alguns e agora nem para alguns. Eles ouviram e se atentaram à voz do Senhor. Essa é a primeira questão. A palavra de Deus deve ter primazia no teu coração. No tempo das tempestades, a palavra de Deus é a tua bússola. Cristo é a nossa direção, é o nosso farol na tempestade. E nós só podemos ver Cristo e sua palavra. Segunda atitude é que nós precisamos rogar ao Senhor forças para que Ele nos dê ânimo para as coisas mais básicas. Veja só, os versos 33 a 38. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo, hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer alguma coisa. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, mais uma vez aqui, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. O que Paulo está dizendo aqui é sim, Deus nos deu uma promessa, uma palavra, uma direção, e Ele vai cuidar dos ventos e da tempestade, e Ele já deu pão, mas cabe a cada um de nós comer. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos levados a uma derrota, não porque o Senhor nos trouxe tal derrota, mas porque nós não implementamos ações básicas das quais o Senhor mesmo nos responsabiliza. Ele nos dá o pão e precisamos comê-lo. Ele nos concede a fé e precisamos levá-la a cabo, praticá-la. Ele nos dá, queridos, as circunstâncias favoráveis e Ele nos diz,
façam. Quantas vezes, passando pelas lutas e tempestades, a primeira coisa que queremos fazer é fugir do prato de comida, é fugir do ambiente de trabalho. E quantas vezes, de fato, o nosso corpo não consegue reação a isso? E nós precisamos orar: Senhor, dá-nos condições de fazer as coisas básicas de cada dia. Paulo está mostrando: o Senhor vai cuidar do que é da parte dele, mas nós precisamos obedecê-lo nas coisas que são mínimas. Comam o pão, faça o que pode ser feito. E veja que coisa linda, dito isso, verso 35, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o, começou a comer. Então todos se animaram e comeram também. Lucas está falando, éramos ao todo 276 pessoas no navio. E depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando trigo ao mar. Agora eles estavam mais fortes. Agora eles podiam trabalhar para tirar a sobrecarga do navio. Por fim, depois de ouvir a palavra e depois de fazer aquilo que podemos fazer, agora não há mais muita coisa a fazer. Precisamos agora crer na mão da providência. Vou repetir: crer na mão da providência. Você obedeceu a palavra? Obedeceu. Você fez o que tinha que fazer? Estava ao seu alcance? Sim. Agora, quando não tem o que fazer, é aguardar pelo Senhor. Veja o que está acontecendo. Quando amanheceu, verso 39, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme. E içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel. Mas a popa se despedaçava com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse escapando a nado. Mas, veja o mas de Deus, coisa linda. Mas o centurião, o Júlio, que estava lá no início, querendo salvar Paulo, veja a mão da providência, impediu-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Agora veja a última frase: assim todos chegaram a salvos à terra. O navio se quebrou, gente? Todos chegaram? Deus é real? Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Algumas lições aqui são importantes para nós e eu quero trazer 5 para o nosso coração de maneira objetiva e final. Primeira, as tempestades da vida são inevitáveis. Inevitáveis. Porém, você deve estar atento naquelas tempestades que você não precisa entrar. Vemos aqui Paulo sem condições de evitar entrar no barco. Ele é um prisioneiro indo para Roma. Mas quantas vezes nós entramos em tempestades para as quais nós não fomos chamados? O livro de Provérbios diz, por exemplo, que aquele que se intromete em questões alheias é como quem segura um cão pelas orelhas quando passa. Quantas vezes temos que pedir misericórdia porque entramos em certas situações que o Senhor não nos direcionou? Algumas discussões que não são nossas. Algumas circunstâncias que passam perto de nós e que nos exigiriam apenas oração, mas nós achamos que somos por vezes o salvador da pátria e quem sabe a 4ª pessoa da Trindade, olhando no espelho, cantando grandioso és tu. Eu vou resolver essa questão. Temos que ter cuidado com isso. Prestar atenção
que já nos basta, meus irmãos, as tempestades inevitáveis. E se eu perguntar aqui quem já passou por dificuldades, quem de nós ficaria com as mãos abaixadas? Nenhum de nós. Algumas circunstâncias, por exemplo, com filhos na UTI, e quando você tem muitos filhos isso acaba acontecendo. Algumas circunstâncias com parentes. Vivemos aí uma tempestade em todos os continentes, que foi uma recente pandemia. Ninguém sabia onde ia dar isso. Meus irmãos, Deus não perde o controle das coisas. Há circunstâncias das quais nós não podemos fugir, mas precisamos pedir direcionamento da parte de Deus sobre o que devemos enfrentar. De fato, essa é a primeira lição para nós. Mas a segunda lição é que nós precisamos pedir a Deus discernimento sobre quando ouvir os especialistas, quando ouvir as pessoas ao redor, e quando ouvir, quem sabe, os próprios pensamentos. E eu tenho certeza que nenhuma dessas instâncias vem antes de ouvir a voz do Senhor. Pastor, mas eu não ouço uma voz, eu não consigo discernir. Perceba, meu querido e minha querida, não diga que Deus está em silêncio. Primeiro, se a tua Bíblia está fechada, a palavra de Deus fala com você e comigo. Todo crente, tendo recebido o Espírito Santo no momento da conversão, recebeu aquele que vai lhe instruir em toda a verdade. Portanto, abra a palavra de Deus e você vai começar a ver os caminhos de Deus para o teu coração. Segundo, não diga que o Senhor não está falando se você não está atento à palavra que está sendo ensinada a você em cada momento, em cada semana. Se o dia do Senhor, se a tua vida devocional é apenas um item na sua agenda, então esqueça, dificilmente você vai ouvir algo com clareza da parte de Deus. A reunião dos santos, a pregação da palavra, não é um momento qualquer na sua agenda. Você não chega no domingo e pensa, será que eu vou ao clube ou à igreja? Não sei definir ainda. Não, domingo é dia do Senhor. Deseja ouvir o Senhor falar ao teu coração? Abra o teu coração e exponha a irradiação santa das Escrituras. Você vai saber o que fazer. Sim, depois você pode buscar os especialistas. O pastor estava falando aqui do escritório de arquitetura. Deus não vai mandar um anjo para fazer o projeto aqui, não. Mas o Senhor vai dar ao povo de Deus discernimento para os próximos passos. O Senhor vai abrir o coração da igreja sobre como ofertar e como ser fiel. E o Senhor vai dar os caminhos, porque aquilo que nós precisamos fazer deve ser feito por nós. Mas nós não podemos, em momento algum, buscar as instâncias humanas antes de buscar assistência divina em oração. Qual é o teu primeiro contato do dia? É do WhatsApp? Do Telegram? Ou você tem o primeiro contato com o Senhor da sua vida? Importante saber disso. Qual é o teu primeiro pensamento? A tua agenda ou a agenda de Deus? Qual é o teu primeiro socorro? Os especialistas? A maioria? A tua família? A voz humana? Ou você dirá como salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Perceba aqui, é importante que tenhamos discernimento espiritual sobre quando ouvir as pessoas. E nós devemos ouvir as pessoas, porque na multidão de conselhos há sabedoria, porém, depois de buscar a Deus. Mas há uma terceira lição aqui. A terceira lição é que nem sempre Deus acalma a tempestade. Às vezes Ele acalma o nosso coração na tempestade. Tem tempestades que não passam. Esta não passou. Deus não fez com que a tempestade parasse, mas Deus deu condição ao seu servo, 14 dias sem comer, parar no mastro de um barco com movimentos nauseantes, pouca luz,
competindo com o barulho das ondas e da chuva e dizendo: não temais. Perceba a importância demais aqui nessa palavra. Perceba que o coração de Paulo estava calmo. E o coração daqueles homens também foram acalmados. Os homens tiveram o coração acalmado. Perceba que há tempestades que nunca vão embora da sua vida, mas o Senhor estará com você. Meu pai, falecido desde 2012, saudade, pastor Gilson Cabral, era uma criança comum, brincando no interior de Colatina. De repente se deitou com dores fortes e dali para frente só pôde usar um par de muletas para andar. Aquela tempestade nunca passou da vida dele. Ele teve pólio na infância. Casou-se, fez um seminário, se formou em 1976. Pastoreou 2 igrejas. Teve 3 filhos, aliás 4. Uma adotiva. E outras mais de 20 pessoas que ele e minha mãe cuidaram no seu ministério, dentro da nossa casa. Partiu com o Senhor na glória, deixou as muletas para trás e foi para onde as tempestades não podem chegar. Deus acalmou o coração dele, enquanto a tempestade não passava. Eu tenho uma filha especial, e quando ela chegou, foi uma grande tempestade, porque eu não sabia o que fazer. A síndrome foi embora? Não, o temor foi embora. A tempestade não passou, Deus acalma o coração. Por vezes, o nome de Deus é mais glorificado em que a tempestade permaneça e as vidas sejam edificadas para a glória dele. Amém. Esta é mais uma lição, mas há uma 4ª lição. Deus, por vezes, quebra as coisas para salvar as pessoas. Vou repetir. Por vezes, para salvar as pessoas, Deus quebra as coisas. Sim, Deus está interessado no cuidado da sua vida. Deus está interessado em que você coma, em que você vista. Deus está interessado em que você tenha o teto para você morar. Deus está interessado em que você tenha o seu trabalho até certa medida. Mas veja, Deus está interessado na sua alma primeiramente. E por vezes o nosso maior problema não é a ausência de coisas, mas o excesso de coisas. Por vezes, queridos, o problema de não virmos à igreja não é porque nós não temos sapato, é porque nós temos excesso deles. E por vezes, para edificar mais a nossa vida, e por vezes, para nos desintoxicar de nós mesmos, Deus quebra as nossas coisas para salvar o nosso coração. Por vezes nós entramos em oração querendo algo mais de Deus e saímos com algo menos de nós mesmos. Para sair de mãos cheias da presença de Deus, precisamos entrar com as mãos vazias. Deus não está interessado em manter aquilo que temos. Deus está interessado em transformar aquilo que somos. Para que nos faça a imagem semelhante à imagem de seu Filho. Fomos chamados por Deus para isso. E por vezes, queridos, nós precisamos de menos coisas para que tenhamos mais confiança em Deus. Quantas vezes nós vemos saída no crédito que temos? Quantas vezes nós vemos uma fagulha de esperança no melhor médico que conhecemos? Por vezes, quem sabe, o nosso porto seguro emocional, seja um filho, seja um relacionamento, o nosso porto seguro é a rocha que é Cristo. E quem colide com essa rocha, querido e querida, não pode ficar inteiro. O Senhor, muitas vezes,
Nele mesmo salva a nossa vida, mas põe para fora aquilo que não lhe pertence. Por fim, última lição: louve a Deus todos os dias por sua providência. Vamos repetir: louve a Deus todos os dias pela sua providência. Quando eu estava no seminário, pastor Giclei, eu trabalhei no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, ali na Tijuca, na Rua Bom Pastor. E trabalhei na área de faturamento um tempo. E tinha uma regra na área de faturamento, porque de lá saía a expedição de pagamento para as notas do hospital. E a regra era a seguinte: vocês podem deixar de pagar tudo, mas não deixem de pagar o oxigênio, a empresa que nos vende oxigênio. Por quê? Porque os pacientes estavam pendurados no oxigênio. A vida deles estava dependendo daquele oxigênio. Agora deixa eu lhe perguntar: você está pendurado no balão de oxigênio da graça agora, respirando de graça? Respirou? Pagou quanto? Nada. No hospital você paga, aqui é de graça. A providência de Deus todos os dias. Acorde depois de um dia difícil e você vai ao estoque das misericórdias do Senhor, e o estoque está reposto a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Deus será sempre exaltado. Naquele dia, aqueles homens, aquela tripulação, aprenderam que, embora eles fossem donos do navio, o nosso Deus é o Senhor dos mares. É Ele quem controla, como disse Daniel, os tempos e as estações. E quando nós perdemos o controle do navio, quando nós perdemos o controle na tempestade, Deus só começou a mostrar a sua providência. Que a graça de Deus dessa manhã nos dê a certeza e a lembrança: Deus não perde o controle. Como diz o bom mineiro, e eu aprendi, Deus não perde a ponta da corda. Deus não perde o controle de nada. Meu desejo é que o sobrevoo nesse capítulo, ainda que panoramicamente, acalme o teu coração, para que, quem sabe, se não esteja passando agora, mais adiante, numa tempestade, essas palavras sejam lembradas lá no fundo da tua alma. Que Deus abençoe. Amém, Senhor.